eu não tenho nada a lhes oferecer que não sangue, suor e lágrimas. Obviamente essa frase não é minha, essa frase é do Churchill. E o motivo de eu estar citando o Churchill na abertura do vídeo fará sentido mais na frente do vídeo, mas queria começar citando ele porque o Brasil passa por um tempo turbulento. Roda a vinheta. Declaro vaga a presidência da República. Fernando Collor de Mello renuncia à presidência da República. Esse plano real não se sustenta Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Deus tenha misericórdia dessa nação. Meu nome é Gabriel Heleno, você está no canal O Guia do Mochileiro Político. Neste canal nós falamos de política sim. Me segue nas redes sociais, eu estou usando muito o Instagram agora para falar sobre notícias que estão acontecendo durante o dia, no momento em que acontecem. Então vá lá no Instagram, dá um pulo, vai estar aí na tela o Instagram. Bom, e vamos falar do tema deste vídeo. Estaria a democracia brasileira ameaçada? A democracia brasileira está morrendo? É uma pergunta. É uma pergunta que eu deixo a você. E esse vídeo trata de responder essa pergunta sobre a minha opinião, sobre o meu viés. Para fazer esse vídeo, uma fonte que eu usei, uma fonte muito grande, foi o livro Como as Democracias Morrem, escrita por dois cientistas políticos de Harvard. Bom, vamos analisar então a democracia brasileira. Quando a gente fala na morte de um regime democrático, a gente tem a impressão de uma visão passada. No século passado, as democracias morriam como? As democracias morriam com tanque na rua e fuzil na sua cara. Né? As democracias morreram no século XX por golpes militares com tanque na rua. No Chile, em específico, o Palácio Presidencial foi bombardeado pelo Pinochet durante o golpe militar no Chile. Então, a gente fica com a impressão errônea de que para a democracia morrer tem que ter tiro, tem que ter canhão, tem que ter fuzil para todo lado. As democracias estão morrendo no século XXI de forma soft, light. Elas morrem lentamente. Como diz o próprio livro que estuda o assunto, a erosão da democracia acontece de maneira gradativa, muitas vezes em pequeníssimos passos. Tomando individualmente, cada passo parece insignificante. Nenhum deles aparenta de fato ameaçar a democracia. Com efeito, as iniciativas governamentais para subverter a democracia costumam ter um verniz de legalidade. Meu chapa, as democracias hoje morrem sem a gente perceber. Não é mais como aconteceu no Chile, que é um bombardeio do palácio. Então vamos pensar aqui, como a gente está vivendo atualmente, na semana em que esse vídeo está sendo gravado, a gente está tendo aquela polêmica do artigo 142 da Constituição, que o Bolsonaro insiste em dizer que o artigo permite que ele convoque as Forças Armadas como um poder moderador no eventual choque entre os poderes. Esse é um exemplo. É um exemplo de um golpe que tem verniz de legalidade. Não é um golpe que se baseia no tiro e na bala. É um golpe que se baseia numa interpretação dúbia e numa interpretação viciada das próprias leis. É importante a gente entender a erosão democrática como estética do autoritarismo. Ele tem uma estética de funcionamento, ele tem um modus operandi que é parecido. Se a gente pega regimes autoritários ao longo da história, principalmente desse século XXI, né, como por exemplo na Venezuela tem um regime autoritário, a gente vê que tem um ponto em comum entre eles. Um autoritário que tem aspirações autoritárias recorrentemente apela para a construção de inimigos da pátria. A gente tem que entender se existe um candidato ao autoritarismo no Brasil. E vamos entender que os candidatos ao autoritarismo, eles precisam se justificar. Eles precisam ter uma justificativa. Com uma pessoa que constrói um inimigo da pátria. Autoritário adora ser patriótico. Os autoritários, todos eles, sequestram o patriotismo para si e alegam aos seus inimigos um antipatriotismo. Porque eles sequestram, não raras vezes, sequestram inclusive as cores da bandeira. E assim, aquela ideia, né? Eu sou brasileiro, você não, você é comunista. Satisfeito? Vai para Cuba. Vai para Cuba, porque o Brasil é para quem pensa igual a mim.
E quem pensa igual a mim é brasileiro. Quem não pensa não é brasileiro. Eles são comunistas, eles estão aliados ao governo da China, eles são contra o progresso, eles são contra tudo. Colocou essa raça de corrupto e comunista. Nas próximas eleições, nós vamos varrer essa turma vermelha do Brasil. Já que na Venezuela tá bom, vou mandar essa campana pra lá. Quem quiser um pouquinho mais pro norte, vai até Cuba. Lá deve ser muito bom também. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? É muito comum também, no discurso da retórica do autoritarismo, a mistura entre o líder autoritário e o país. Como, por exemplo, Hugo Chávez na Venezuela. Como, por exemplo, o Perón na Argentina, né? O peronismo se misturava à figura do Estado. Tipo, o Perón era mais do que uma pessoa. Ele era o líder da nação. A construção da retórica autoritária tenta dar a entender na cabeça das pessoas de que o líder autoritário é essencial para a pátria. Ele precisa estar no poder. Como se a pátria e o líder autoritário fossem uma coisa só. O Bolsonaro mistura o cargo que ele ocupa com a pessoa Bolsonaro. Então, um ataque à pessoa do Bolsonaro, na cabeça de um bolsonarista, é um ataque ao povo brasileiro, porque está tendo uma mistura ali. A gente não tem a separação Estado-pessoa no autoritarismo. O Estado é a pessoa. É como esquecer o clássico vídeo que o Bolsonaro diz que ele é a Constituição brasileira, né? Eu sou realmente a Constituição. Isso. Na Praça dos Três Poderes ele disse, eu sou a Constituição. É um exemplo de mistura entre pessoa e instituição. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos como funciona a retórica. Mas e a prática, a praxis? Como funciona a praxis autoritária? O livro, Como as Democracias Morrem, elenca um monte de coisas que envolvem a praxis autoritária, várias ações, mas uma delas se sobressai e é muito interessante, e nós vamos falar aqui. Um dos primeiros passos de um líder autoritário, segundo o livro Como as Democracias Morrem, não sou eu falando, são cientistas políticos de Harvard. Um passo importante para todo autoritário que ameaça a democracia é o sequestro das instituições. Assim, as instituições perdem seu caráter institucional e ficam a serviço de uma pessoa, de um governo. O que é uma catástrofe. As instituições têm que funcionar independente do governo, porque numa democracia o governo passa, mas a instituição fica. Então, o Lula passa, a Dilma passa, o Temer passa, mas a presidência da República fica. E a gente espera que o Bolsonaro passe, mas a presidência da República fique. Porque é institucional, é maior que a pessoa. Se, sei lá, porventura o Bolsonaro vir a falecer, isso não pode afetar o Estado brasileiro, porque o Estado continua, ele é maior que a pessoa. E a retórica do autoritarismo tenta subverter isso e colocar as instituições como reféns. Como isso é feito? Vamos dar exemplos, não vamos ficar só aqui. Por exemplo, um ponto importante é quando instituições de controles, sejam elas tribunais, judiciário, entidades policiais, quando todos esses setores de controle começam a ser subvertidos. Vou dar exemplos para você. Em 1999, Hugo Chávez convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, desobedecendo a decisão da Suprema Corte. Ele remodelou o Congresso aos interesses do governo dele. 2 meses depois ele fechou a Suprema Corte e abriu um novo tribunal constitucional, colocando nesse tribunal aliados do seu governo. Que um poder sequestrou outros 2 poderes. E por que isso é um problema? Repartição de poderes. É muito importante que os poderes sejam independentes, mas que eles se comuniquem. Eu vou dar um exemplo. É muito importante numa democracia saudável
de que os poderes sejam pesos e contrapesos de um para o outro. É como se os poderes tivessem que controlar o outro. Isso se verifica atualmente, pelo menos ainda. A gente vê que se o Bolsonaro emitir uma medida provisória, ela tem que passar no Congresso. Se o Bolsonaro quer nomear uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, essa pessoa tem que ser aprovada no Senado. Entende? As decisões dos três poderes, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, elas dependem um do outro. Numa democracia saudável, essas ações desses poderes, elas têm que conversar. Tanto é que no processo de impeachment tem que passar no Legislativo e no Judiciário. Por quê? Porque é um controle, são os pesos e contrapesos. O Bolsonaro claramente demonstra insatisfação com essa característica do jogo democrático, que é o peso e contrapeso dos poderes. O Bolsonaro já demonstrou em inúmeras falas de que ele não consegue fazer o que ele quer porque os outros poderes barram. O que ele não entende dos poderes estarem barrando uma ou outra ação dele faz parte do jogo democrático. É assim que funciona. Ele não pode achar de que ele vai tomar vai fazer uma canetada e que a palavra dele vai valer igual lei. Porque existem outros poderes envolvidos, constitucionalmente regulados. Eu vou dar outro exemplo de sequestro institucional. Nós temos lá na Hungria o ditador Viktor Orbán. O Viktor Orbán, aos poucos, foi mudando a composição de vários órgãos independentes, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República deles, da Hungria, o Tribunal de Contas, o Gabinete da Ouvidoria, colocando aliados nesses postos de governo. Isso é um problema, porque uma instituição ela não pode, repito, estar a serviço de um governo. Ela tem que ter ação independente. Toda vez que um presidente prioriza aliados em um órgão para justificar o seu poder, e em vez de priorizar o bom funcionamento do órgão, ele está ferindo as regras do jogo democrático. O ditador Viktor Orbán da Hungria, ele coloca um procurador-geral da República fiel ao Viktor Orbán. Como esquecer quando o Bolsonaro desobedeceu a lista tríplice do Ministério Público? Elegeu uma lista tríplice, com 3 nomes que o próprio Ministério Público elegeu para serem os candidatos. Essa lista sempre foi obedecida, sempre. E o Bolsonaro, quebrando uma tradição do nosso país, nomeia um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Um Procurador-Geral da República que demonstrava simpatia ao seu governo. Isso é ruim. Isso atrapalha o funcionamento institucional. Assim, outro caso do bolsonarismo ter colocado sobre refém uma instituição policial foi quando ele claramente interferiu na Polícia Federal. Quando ele tira o Valeixo e quando o Moro sai alegando interferência, o Bolsonaro quer colocar um amigo da família dele para comandar a Polícia Federal no Ministério da Justiça. O Bolsonaro não deveria estar colocando amigos dele nos órgãos institucionais. Isso sem contar que o Bolsonaro já participou de inúmeras manifestações essas que eram a favor de fechar o Supremo e o Congresso. Manifestações essas que eram a favor de um regime de exceção. De uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem. Chegamos no limite, não tem mais conversa. A democracia saudável, o trâmite dela é todo institucional. Você tem que parar de ficar querendo misturar as pessoas com o cargo que elas ocupam. O Rodrigo Maia é presidente do Congresso. Isso é mais importante do que o Rodrigo Maia ser Rodrigo Maia. Você pode fazer críticas ao Bolsonaro, você pode fazer críticas ao Rodrigo Maia e você pode fazer críticas ao Supremo, como eu faço. Eu também tenho críticas ao Supremo, mas nem por isso eu vou defender fechar o Supremo, porque o Supremo, ele é muito maior, a instituição Suprema ela é muito maior do que os ministros que porventura ocupem as cadeiras ali de forma transitória. Daqui 10, 20 anos, quem vai ser Toffoli? Ninguém, porque o que importa é a instituição que ele preside. Temporariamente, ele vai sair, mas a instituição vai ficar. Fica aqui a dúvida, né? O bolsonarismo, o Bolsonaro e toda a retórica bolsonarista está ameaçando a democracia? Bom, sim, está. A retórica bolsonarista ameaça a democracia. O fato de ter 3 mil militares da ativa em cargos do executivo é uma ameaça à democracia. Isso não acontece em democracias saudáveis.
Então, o bolsonarismo ameaça a democracia. Mas engano seu se você acha que a democracia brasileira está morrendo só agora. Engano seu. A democracia está morrendo, ó. Democracia no Brasil, como já diz um documentário que concorreu ao Oscar, já estava em vertigem. Agora ela está em queda livre. Vocês acham saudável para uma democracia de menos de 30 anos ter tido tantos processos de impeachment abertos, ter tido 2 presidentes que saíram do cargo, de ter ex-presidentes presos? Você acha que uma democracia saudável existe num país polarizado igual esse que a gente vive? Você acha que numa democracia saudável o presidente da República, que no caso é o Bolsonaro, entra num helicóptero militar e sobrevoa o Supremo no meio de uma manifestação a favor de fechar o Supremo com o seu ministro da Defesa? Então, assim, a nossa democracia, ela tá morrendo há muito tempo. O Bolsonaro, ele é um catalisador. Nossa democracia já estava frágil, ó. Eu provo para você. Qual foi a última eleição que você que está assistindo esse vídeo, qual foi a última eleição que quando você foi votar, você votou no candidato que você queria? Realmente queria. Não é isso. Você provavelmente, igual a maioria do povo brasileiro, votou no candidato menos pior. Aquele que era o que menos deixava prejuízo para você, na sua opinião. Isso é sinal de falência democrática. A falta de representatividade dos políticos, dos partidos, é uma crise do modelo representativo. É uma crise democrática. O nosso país está em crise democrática há muito tempo. A política nos Estados Unidos teve uma crise também no início do século XX, de representatividade, da forma como se elegiam os candidatos do partido lá nas primárias. Teve uma crise lá. E aí o Partido Democrata se reuniu numa conferência e nessa reunião ele emitiu uma frase que é a seguinte: a frase do Partido Democrata: os males da democracia se consertam com mais democracia. Eu, com toda a humildade, eu vou usar essa frase, vou fazer uma pequena adaptação. Eu digo que os males da democracia se consertam dentro da democracia. Você tem que entender, e o Bolsonaro, e todos nós temos que entender, que se a gente tem insatisfações com o modelo democrático, o modelo democrático ele permite mudança. Ele permite mudança interna. Você tem que fazer isso dentro das regras do jogo democrático. Lembrando aqui a frase da abertura do vídeo: não tenho nada a lhes oferecer que não sangue, suor e lágrimas. O bolsonarismo também não tem nada a nos oferecer que não sangue, suor e lágrimas. A diferença: Churchill só oferecia ao povo britânico sangue, suor e lágrimas porque ele estava em guerra. Ele estava em guerra contra a Alemanha. O Bolsonaro também está em guerra. O Bolsonaro está em guerra contra as instituições democraticamente constituídas nesse país. O Bolsonaro é uma ameaça à democracia nesse país. Ele é. O pensamento dele fere o modelo democrático do país. Você ir em manifestações que apoiam fechar Congresso Supremo fere a democracia. Você criticar ministros do Supremo fere a democracia do jeito que eles fazem. Do jeito que eles fazem. Você comprar briga com os governadores e com o Congresso fere a democracia. Se os males da democracia se consertam dentro da democracia, qual é a solução para o nosso problema? Porque a nossa democracia está caindo. Ela está em crise, gente. Não se enganem. Nossa democracia está morrendo. Então, como consertar? Eu vou dar propostas. Primeiro, o povo brasileiro tem que se engajar na política. Parar com esse assunto de que política não se fala. Segundo, os brasileiros têm que aprender a ser legalistas. Eles têm que aprender a respeitar as leis, mesmo quando as leis defendem aqueles que não necessariamente agradam a pessoa. Por que a gente tem que defender a lei para todos? Porque hoje quem está sendo atacado é nosso inimigo, mas amanhã pode ser a gente. Eu proponho uma terceira coisa para nós refletirmos. A gente tem que defender as instituições brasileiras. Isso é muito importante para o jogo democrático. A gente não precisa defender as pessoas que estão nas instituições, mas a instituição nós temos. Você pode ser crítico do Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Você pode ser crítico do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Você pode ser crítico do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Você pode ser crítico do Bolsonaro, que é presidente da República. Porém, você tem que entender que a crítica a eles não é uma crítica que é estendida à instituição que eles ocupam. A presidência da República é uma instituição democrática. Ela é uma coisa, o Bolsonaro é outra. O Bolsonaro é um presidente que vai passar, vai deixar aquele cargo. Ele vai seguir a vida dele,
mas a presidência vai ficar aí enquanto existir democracia no Brasil. Ela não morrer, né? Então, é isso. Bom, gente, eu peço que se você gostou desse vídeo, você se inscreva no canal. Aqui a gente vai falar de política sim, porque é importante para o nosso país falar de política. Aqui nós somos legalistas e nós somos democráticos. Nós somos uns defensores do Estado Democrático de Direito. E eu recomendo que você também seja, porque hoje ele está do seu lado, amanhã ele pode não estar. E você vai sentir falta de poder se expressar, de poder se manifestar. Confia, você vai sentir falta. Me segue nas redes sociais, o Instagram eu estou usando para falar notícia todo dia do mundo da política. Esse canal fala de política sim, e não se esqueça, não entre em pânico.